Pessoas bem-sucedidas não são pessoas sem problemas. Elas têm, via de regra, tantos problemas quanto, e em grande parte, o mesmo tipo de problemas que todo mundo. A diferença é que elas aprendem a resolver seus problemas. Uma vida bem-sucedida nada mais é do que a habilidade de resolver com sucesso os problemas que são tão grande parte de viver quanto respirar. O grau de nosso sucesso será determinado pela medida em que podemos resolver nossos problemas. Se você puder me dizer o que você quer, eu posso lhe dizer como conseguir. O problema com a grande maioria das pessoas não está relacionado à sua capacidade de atingir seus objetivos na vida, mas com a incapacidade de entender dois fatores vitais para uma vida bem-sucedida. O primeiro é tomar a decisão sobre o que queremos de maneira forte o suficiente para darmos a maior parte de nossa atenção até que isso seja alcançado, e definir isso claramente. E o segundo é entender completamente que temos a capacidade de atingir esse objetivo, senão não o desejaríamos em primeiro lugar. A próxima regra vital para uma vida bem-sucedida é entender que nosso sucesso é ganho ou perdido por nossa capacidade de servirmos aos outros. Somos interdependentes, e é tão impossível ter sucesso sem servir aos outros quanto seria viver em nosso mundo moderno sem que outros nos servissem. Nossas recompensas na vida vão e sempre devem estar na exata proporção do nosso serviço. É o desconhecimento desta única lei que, em minha opinião, é responsável por 90% da frustração e descontentamento que vemos ao nosso redor. Muitas pessoas não gostam dessa lei, se elas sequer estão cientes disso, mas não gostar de uma lei não faz com que ela mude. As leis básicas da natureza e da economia são imutáveis. Se estamos fora de sintonia com elas, estamos, como Thomas Huxley colocou, em xeque-mate, sem pressa, mas sem remorso. Mas para aqueles que conhecem e trabalham com as leis, ele disse, eles são pagos com todo tipo de generosidade transbordante, com as quais os fortes se deleitam na força. Se uma pessoa não gosta de sua renda, tudo o que ela tem a fazer é dar uma boa olhada no seu serviço. Nessa observação, você encontrará esta lei em operação ininterrupta. Nossas recompensas serão sempre na proporção exata do nosso serviço. Esta é a lei, então, que está associada à estrutura de suporte da economia e ao bem-estar pessoal. Então, fixe-a em sua mente. Todas as tentativas de contornar ou evitar esta lei de qualquer forma resultarão em frustração e fracasso. Então, isso levanta a seguinte questão. Se o que eu quero é mais do que tenho agora, como posso aumentar a qualidade do meu serviço para obter isso? Bem, a quem nós servimos? Nós servimos pessoas. Então, vamos reservar um momento para tentar entender as pessoas. Quanto mais as entendermos, melhor podemos servi-las. Eu penso em um ser humano adulto como uma criança crescida fazendo o seu melhor para brincar pela primeira e última vez na Terra, nesse jogo chamado vida. À medida em que ele aprende as regras deste jogo poderoso, isso determinará seu sucesso. Mas aqui nos deparamos com um fato histórico e que causa indignação. As pessoas ao longo dos séculos têm com a mais incrível consistência dividido-se em dois grupos. Um grupo faz parte de cerca de 5% de toda a população. O outro grupo faz parte dos outros 95%. Nenhum destes dois grupos é melhor do que o outro. Mas uma coisa os separa. O grande grupo, aquele que contém cerca de 95% das pessoas, parece nunca perceber a palavra, enquanto o grupo menor, os 5%, fazem isso. Agora, o que quero dizer com perceber a palavra? Quero dizer que cerca de 95% das pessoas nunca entendem emocionalmente ou intelectualmente que nós, como indivíduos, controlamos, numa extensão totalmente insuspeita, as nossas vidas aqui na Terra. Que cada um de nós é o arquiteto da estrutura formada por nossos anos de vida. Veja, todos nós queremos as mesmas coisas, mas apenas cerca de 5% descobre como obtê-las. Dentro de cada um de nós, queimam duas ambições insaciáveis: a de ser importante em algo e a de ganhar independência financeira. Esses dois objetivos valiosos estão ao alcance de todos, homens ou mulheres. Mas, de acordo com as estatísticas, apenas cerca de 5% atingem essas duas ambições.
Por quê? Vamos olhar isso de forma lógica. Todo ser humano tem uma tendência a pensar, a agir e falar como aqueles que o cercam. Isso é o ambiente. E exerce uma enorme influência em nossas vidas. Já apontamos que 95% parecem não entender a palavra na vida. Consequentemente, no caso de qualquer indivíduo, as chances são de 95-5 de que ele esteja cercado pelo grupo maior. E como um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que seja acionado por uma força externa, ele continuará a se conformar ao seu grupo, a menos que possamos fazer um trabalho de servi-lo melhor através do conhecimento. O fracasso da maioria das pessoas em conseguir viver com sucesso não é causado por sua falta de habilidades, longe disso, mas sim ao deixar de decidir o que elas querem, e em não compreender que nossos desejos são governados por nossos talentos e habilidades, e que estamos divididos em dois grupos de aproximadamente 5% e 95%, e que é o grupo de 5% que é bem-sucedido. Então deixe-me aqui dar-lhe uma definição de sucesso que, na minha opinião, abrange o assunto completamente. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. O que quer dizer que qualquer um que sabe para onde está indo na vida é um sucesso. No momento em que toma a decisão do que pretende realizar ou do que considera um ideal digno, essa pessoa é bem-sucedida. Uma vez que esse objetivo for alcançado, a pessoa é novamente impulsionada por nossa definição de fracasso, até que ele ou ela estabeleça um novo objetivo para o qual trabalhar. Em minha mente, isso é o que nós, como seres humanos, deveríamos fazer no decorrer da vida, de uma conquista a outra, e finalmente chegar ao fim de nossa estrada aqui na Terra, ainda chegando, ainda trabalhando, em direção a um novo e melhor platô no qual devemos permanecer. Isso é viver, e viver de forma plena. Saber tanto quanto pudermos saber, servir tanto quanto pudermos servir, realizar tanto quanto pudermos realizar. Bem, uma vez que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno, por que estamos diante de apenas 5% que podem ser considerados realmente bem-sucedidos? Porque as melhores estimativas disponíveis nos dizem que apenas cerca de 5% decidirão e definirão a única coisa que desejam. A única coisa, porque só podemos fazer uma coisa de cada vez. Na minha opinião, a história de vida de uma pessoa é a história de uma busca à qual ela dedica sua vida. Sabemos que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que sabem exatamente o que procuram e persistem corajosamente até encontrar. E levando em consideração que somos todos sonhadores, os afortunados são aqueles que encontraram um sonho tão excitante e valioso que dedicarão uma parte da vida, ou mesmo a vida inteira, para tornar esse sonho realidade. Mas enquanto todos sonham, de longe, a grande maioria de 95% nunca percebem que o sonhar acordado persistente é muitas vezes o ponto em que devemos definir nossa bússola. O lugar para onde devemos viajar é o que vai guiar nossa jornada. A tragédia é que a grande maioria ignora essa informação do localizador de direção e retorna para a estrada larga e bem sinalizada da vida, que eles julgam ser a melhor estrada, porque o trânsito mais pesado passa por ali. Bem, vamos deixar este ponto claro. A estrada da vida com o tráfego mais pesado não é a melhor estrada para seguir, pois é o caminho dos 95%. É o caminho de poucas oportunidades e com 19 vezes mais competição. De todos os bilhões de seres humanos que viveram na Terra, todos os grandes avanços, todas as grandes ideias, vieram de apenas um punhado de alguns milhares entre bilhões. Agora, como as pessoas como um grupo têm reagido às grandes ideias? Todo grande líder e pensador, desde Sócrates aos irmãos Wright, foram desprezados, ridicularizados, envenenados, aprisionados, apedrejados, queimados na fogueira ou crucificados. A humanidade, como um grupo, tem feito um jogo consistentemente horrível de atormentar seus salvadores. Por quê? Falta de informação, falta de conhecimento. Vem de seguir a multidão errada. O que podemos aprender com tudo isso como indivíduos? Duas coisas. 1. Para conseguirmos qualquer coisa como indivíduos, temos que ser indivíduos. Temos que ter objetivo individual, pensamento individual, ação individual. E 2. Nunca devemos nos conformar com a grande massa de pessoas. Devemos amá-los, ajudá-los,
Nossa alegria e sucesso serão determinados pela medida em que os servimos, mas nunca devemos perder nossa individualidade e identidade, permitindo-nos ser submersos neste mar sufocante de falta de direção e propósito. Não há nada de errado com emulação, moldagem. Na verdade, é uma boa ideia, contanto que nós emulemos uma pessoa que represente aquilo que desejamos ser, mas jamais copiar a multidão. Nunca os 95%. Nós somos aquilo que pensamos. Nossas mentes, nossos pensamentos, controlam nossos destinos aqui na Terra, em um grau totalmente subestimado pela grande maioria das pessoas. Quando você pensa sobre isso por um momento, isso se torna tão óbvio, tão claro e tão simples. Bem, então se nos tornarmos aquilo que pensamos e se pudermos controlar nossas mentes, podemos muito bem dizer o nosso próprio futuro. E esse é o ponto em que eu quero chegar. Foi isso que quis dizer quando disse anteriormente que cada um de nós é o arquiteto da nossa estrutura formada ao longo dos anos. Isto significa que se estivermos confusos sobre o que desejamos ser ou realizar em nossas vidas, nosso ambiente refletirá essa confusão. Isso também significa que se soubermos o que procuramos, seja lá o que for, isso deve ser realizado. Exceto um ato de Deus ou uma catástrofe sobre a qual não temos controle, nós, como indivíduos, podemos dar as cartas pelo resto de nossas vidas. Podemos saber o que significa passar pela vida de um sucesso para outro, jogar o jogo da vida de acordo com as regras e colher as recompensas. Podemos saber o que significa ter paz de espírito e viver uma vida tranquila, alegre e bem-sucedida. Você é, neste momento, a soma total de seus pensamentos até este ponto. Você não pode ser nada além disso. E daqui a 5 anos, você pode ser e ter qualquer coisa que você colocar toda a sua mente e coração. Ter sucesso na vida tem sido sempre uma questão de fazer o que a grande maioria não faz. Agora vamos ter isso em mente enquanto entramos nesse negócio de metas. Não é que eu queira fazer uma comparação desagradável entre os 5% e os 95%. Não é isso. Mas é assim que é. E se não reconhecermos isso, a conta será nossa. No início desta gravação, eu fiz uma afirmação. Se você puder me dizer o que você quer, eu posso te dizer como conseguir isso. Veja, o truque não está em atingir nossos objetivos, mas está em estabelecê-los. Um navio nunca sairia de um porto se não tivesse um destino. Um complexo industrial nunca abriria seus portões se não tivesse um produto ou um objetivo. O futebol não seria jogado sem as balizas, nem o beisebol sem um home plate. Todos os negócios operam com um propósito. Cada jogo tem uma razão. Voltando à analogia do nosso navio, se você subisse até a ponte de comando e perguntasse ao capitão o nome e a localização do seu próximo porto seguro, ele lhe diria imediatamente. Não há a menor dúvida em sua mente. Você pode dizer a alguém o seu destino com a mesma rapidez e em uma frase. O capitão do navio sabe que só pode chegar a um porto de cada vez. Ele sabe que é impossível chegar a 2. Você sabe disso? Ele também sabe que seu destino será invisível por praticamente 99% de sua viagem. Mas ele sabe que seu destino está lá e que ele vai alcançá-lo, salvo uma catástrofe imprevista, se ele continuar fazendo certas coisas de uma certa maneira, dia após dia. Numa bela manhã, seu destino aparecerá no horizonte. Ele navegará até o porto e sua viagem estará concluída com sucesso. Quando seu negócio tiver sido realizado, ele então navegará para outro porto seguro pré-determinado e isso levará ele e seu navio de um sucesso a outro pelo resto da vida de ambos. Entendendo que só pode chegar a um porto de cada vez, o proprietário de um navio pode, no curto espaço de poucos anos, chegar a centenas de portos com sucesso. Haverá muitos problemas, mas eles serão resolvidos. E o navio seguirá seu curso solitário sobre os oceanos profundos do mundo, dedicando sua vida a cumprir sua missão e contribuindo com sua parte para o bem-estar e a economia do mundo. Homens e mulheres que seguem esse modo de vida sensato, óbvio e significativo farão o mesmo. Mas o paradoxo é que a maioria é como navios sem leme. Estão sujeitos aos caprichos do vento e da maré. E enquanto esperam um dia chegar a um porto rico e movimentado, você e eu sabemos que para cada entrada estreita do porto há 1000 milhas de costa traiçoeira e rochosa. As chances de eles simplesmente chegarem ao porto são 1000 para 1 contra eles. Essas são as pessoas infelizes que, não conhecendo as regras, acreditam que as circunstâncias controlam nossas vidas.
Eles acreditam em sorte, superstições, destino. Eles acreditam que o sucesso vem como resultado de quem você conhece, não o que você sabe. E enquanto eles se apegam aos seus falsos álibis, a vida passa por eles, porque as regras da vida são justas e dão checkmate, sem pressa, mas sem remorso. Agora, e você? Sabendo que a definição de sucesso é a realização progressiva de um ideal digno, qual é o ideal para o qual você está disposto a trabalhar agora, hoje, ontem e amanhã? Pode escrever numa frase? O seu objetivo está definido de forma clara e nítida? Mencionei no primeiro lado dessa gravação que eu poderia te dizer como você pode ser e ter qualquer coisa que você decidir daqui a 5 anos. Para entender melhor isso, você deve examinar um dos fatos mais esquecidos do mundo. É que todo trabalho, não importa qual seja, tem em algum lugar dentro dele a chave para tudo o que queremos na vida, a chave para a grandeza. Mas devemos procurá-la e devemos pensar. Decida se tornar um profissional em seu negócio. Veja, podemos competir ou criar. Se competirmos com todas as outras pessoas em nossa linha de trabalho, temos que aceitar as mesmas recompensas. Se é isso que queremos, tudo bem. Mas se queremos nos tornar profissionais no que fazemos, então devemos criar. E quando começamos a fazer isso, não há limite para o que podemos alcançar. Ouvimos muito nos dias de hoje uma palavra chamada segurança. Todos querem segurança, mas nenhuma a cada 10 pessoas pode dizer o que isso significa. A maioria das pessoas lhe dirá que a segurança depende de um emprego. Isso é impossível. Não existe um emprego que represente segurança. Qualquer um com um emprego pode perdê-lo, por qualquer uma entre milhares de razões a qualquer momento. Só há um lugar na Terra onde você pode encontrar segurança. E se não estiver lá, não estará em lugar nenhum. Está dentro da pessoa, nunca fora. Se um homem tem segurança dentro de si, sua esposa e filhos podem sentir quando ele se senta para comer com eles, e eles se sentem protegidos por isso. Se um homem tem segurança dentro de onde ele pertence, você pode vê-lo andando pela rua e você pode sentir quando ele entra em uma sala. Essa segurança você não pode tirar dele. Você pode tirar o dinheiro dele, a casa dele, tudo, exceto uma esposa que está disposta a recomeçar, e a maioria delas está, e deixá-lo em qualquer lugar do país. Volte depois de um ano, e ele estará indo tão bem quanto você o encontrou pela primeira vez. Você não pode manter um bom homem no chão, não importa o que você faça com ele. Como creme no leite, você pode sacudi-lo o dia todo, mas apenas deixe-o de lado por um tempo, e ele saltará direto para o topo novamente. Esse homem ou essa mulher tem uma segurança que pertence a eles. E você sabe de onde vem isso? Vem de fazer o que fazemos para viver incomparavelmente bem. Vem de ser um profissional em um mundo de amadores. Tornar-se um profissional não é difícil. Vem de saber o que fazer com o tempo. Vem do planejamento, do conhecimento e do trabalho. Primeiro, conhecimento. Isso significa aprender tudo o que pudermos sobre o que vendemos. Aprender tudo o que pudermos sobre as pessoas, já que é para quem vendemos. E aprender tudo o que pudermos sobre vendas, já que essa é a nossa profissão. O que vendemos? Para quem nós vendemos? E como vendemos? Esses 3 assuntos encheriam uma grande biblioteca, mas podemos aprender esses 3 assuntos um de cada vez. Dedicando 1 hora por dia para estudar, podemos nos tornar excelentes profissionais em 5 anos ou menos. E são os profissionais nos negócios que podem definir seus próprios ganhos, seja nos bons ou maus momentos. Eles podem viver onde quiserem e, sendo profissionais, trabalham quando escolhem. Segundo, planejamento. Isto significa escrever o objetivo específico para o qual estamos trabalhando. Agora, significa escrever em detalhes sobre o primeiro porto seguro que queremos chegar. Sabendo que só podemos alcançar um de cada vez, significa selecionar a renda que sentimos que representará independência financeira para nós. Uma vez que esta tenha sido selecionada, sabemos exatamente o que devemos fazer para alcançá-la. Assim que nosso primeiro objetivo for alcançado, podemos definir um novo. A pessoa que faz isso é a pessoa que as pessoas chamam de sortuda. Coisas boas parecem acontecer com ela. As chamadas pausas começam a aparecer em seu caminho. Mas é o resultado de planejamento e trabalhar de forma positiva que atrai as coisas boas para nós. Devo enfatizar a importância de descrever o seu objetivo em detalhes. Se for uma bela casa nova, obtenha uma planta real, ou pelo menos um desenho da construção da casa e leve-o consigo para que você possa vê-lo regularmente.
Se for uma certa quantia de dinheiro, anote a quantia específica para o próximo ano até os centavos e, em seguida, trabalhe em seu plano. Qualquer que seja seu objetivo, anote-o em detalhes, então você provavelmente será como um navio. Você está no seu curso. E você chega a mais portos bem-sucedidos em poucos anos do que a maioria dos homens conseguem em toda a vida. E terceiro, trabalhe. Trabalhar mais do que a média se quisermos alcançar resultados acima da média é necessário, claro, mas com planejamento adequado e com conhecimento parece mais fácil. Além disso, para trabalhar precisamos de energia, e a energia está intrinsecamente ligada ao desejo. A não ser que tenhamos o desejo de fazer uma determinada coisa, nos encontraremos sem energia, mas nunca encontraremos desejo sem energia. Uma vez que nosso objetivo foi cristalizado em nossas mentes, e percebemos que nos tornamos o que pensamos, nossas dúvidas se podemos ou não alcançar nossos objetivos desejados desaparecem. E com a imagem do nosso sonho em nossa mente, temos energia abundante, em comparação com o que deveríamos estar apenas meio acordados. Nossas chamas estão apagadas, nossos rascunhos foram deixados de lado. Estamos usando apenas uma pequena parte de nossos possíveis recursos mentais e físicos. De modo geral, o indivíduo humano vive geralmente longe de seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que ele habitualmente deixa de usar. Ele energiza abaixo de seu máximo e ele se comporta abaixo de seu ótimo. William James escreveu: empolgações, ideias e esforços, para resumir, são o que nos transportam para longe da maldição. Ele continua neste excelente ensaio, apontando que temos reservatórios profundos de energia abundante que habitualmente deixamos de usar. E que, superando a primeira falsa sensação de fadiga, encontraremos um estimulante segundo vento que nos levará aos nossos objetivos. É por isso que, ao estudarmos a vida dos grandes homens e mulheres do mundo, descobrimos que eles parecem ser infatigáveis. O trabalho não parece trabalho para eles, porque o que eles estavam fazendo, para onde estavam indo, preenche seus mundos inteiros. Frequentemente, as pessoas acham difícil estabelecer uma meta para a qual trabalhar. Percebendo que não podemos ter sucesso sem uma meta, aqui está uma boa maneira de resolver o problema. Vá até um lugar onde possa estar sozinho e onde você possa pensar sem ser perturbado. Então, escreva em uma folha de papel uma descrição completa da pessoa que você gostaria de ser e as coisas que, ao ser essa pessoa, você teria. Uma vez feito isso, comece a agir como a pessoa que você deseja se tornar. Carregue sempre que puder uma clara imagem mental da pessoa que você quer ser e comece a ser essa pessoa. Em breve, isso se tornará tão intrínseco quanto um hábito que o levará sem falhas ao objetivo que você busca. Veja, quando você começa a fazer isso, você está usando seu maior poder, sua mente. E você vai se tornar o que você pensa. A única coisa de um homem que faz dele um homem é a mente dele. Tudo mais você pode encontrar em um porco ou um cavalo. Pense nessa frase até entender o que significa. A única coisa que nos diferencia como seres humanos é a nossa mente divina. Tudo o que significa alguma coisa para nós, o nosso amor pelas nossas famílias, a nossa fé, os nossos sonhos, os nossos talentos e habilidades, a nossa religião, tudo o que sabemos está ligado a nós unicamente através das nossas mentes. As nossas mentes representam a nossa esperança e o nosso futuro. Mas, como regra, é o último lugar em que uma pessoa comum irá buscar ajuda. A sua mente contém riquezas inacreditáveis, mas você deve prospectar este rico e, em grande parte, inexplorado continente. E a única maneira pela qual pode ser prospectado é por estudo sistemático e pensamento sistemático. A sua mente é como um músculo. Ela irá se desenvolver apenas na medida em que você a usa, nada mais. Dedicando 1 hora por dia para estudar, você está transformando sua mente em um servo poderoso e criativo. Se você fizer isso apenas 5 dias por semana, serão 260 horas por ano, que representam 1.300 horas em 5 anos, ou o equivalente a 162 dias de 8 horas dedicados ao estudo e pesquisa. Acredite em mim, se você fizer isso, em 5 anos você será um dos melhores e mais talentosos profissionais em sua área, e você terá um mundo de oportunidades à sua frente. Você praticamente será capaz de escrever seu próprio destino. O homem médio trabalha 8 horas por dia, cerca de 50 semanas por ano, durante 40 anos. Isso é tempo suficiente para se tornar grande em qualquer coisa. O tempo vai passar de qualquer forma,
Devemos então colher nossos frutos. Então, agora vamos resumir e reduzir tudo a uma fórmula funcional, um conjunto de regras para este jogo da vida que não pode deixar de nos levar para onde queremos ir. A primeira e mais importante coisa a ser lembrada é a regra que controla a nossa vida. Nos tornamos, literalmente, o que pensamos. Isso significa que devemos estabelecer uma meta válida para a qual trabalhar. Uma meta que ocupe nossas mentes a maior parte do tempo. Essa meta deve ser escrita ou ilustrada. Devemos olhar para ela e reafirmar nosso propósito todas as manhãs, todas as noites e quantas vezes durante o dia pudermos. Devemos entender completamente, tanto emocional quanto intelectualmente, que tudo que colocarmos em nosso coração se tornará real em nossas vidas. Devemos também lembrar a lei que é o fundamento básico para toda economia e bem-estar pessoal. Nossas recompensas serão na proporção exata do nosso serviço. E se quisermos entrar para os top 5% das pessoas, devemos muitas vezes nos afastar dos efeitos de nosso ambiente e nos tornarmos indivíduos, com objetivos individuais, pensamentos individuais, ações individuais. Devemos perceber que nosso trabalho diário contém mais oportunidades do que poderíamos desenvolver em uma vida e que nosso trabalho contém em si a chave para a grandeza, o caminho para tudo o que poderíamos desejar na vida, para nós e nossas famílias. Devemos perceber também que a segurança pode ser encontrada em um só lugar, dentro de nós. Se não está lá, não está em lugar nenhum. E o único caminho para a segurança está em fazer o que fazemos para viver super bem. E, por último, que devemos nos tornar profissionais no que fazemos. E que se tornar um profissional envolve conhecimento, planejamento e trabalho. Conhecimento sobre o que vendemos, para quem vendemos e sobre vendas. Planejar, estabelecendo a meta que automaticamente configura nosso padrão de trabalho. O grande vendedor é como o grande jogador de golfe. Parece fácil do jeito que faz. Porque é fácil do jeito que faz, mas levou tempo, dedicação e trabalho na sua realização. Valeu a pena? Pode apostar que sim. P. G. Hamilton uma vez escreveu: "Vamos ser diferentes. Uma vida forte é como a de um navio de guerra que tem o seu próprio lugar na frota e pode partilhar a sua força e disciplina, mas também pode seguir sozinha pela solidão do mar infinito. Devemos pertencer à sociedade para termos nosso lugar nela, e ainda sermos capazes de uma existência individual completa fora dela. E você se lembra do mais estranho segredo, não lembra? Você é agora, e você se tornará o que você pensa."